Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio da Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nessa virada de ano estamos fazendo uma série muito importante e interessante sobre como planejar a próxima fase da sua igreja. Pode ser a próxima fase não só pensando em 2025, mas a próxima fase mais estendida pensando nos próximos 10 ou 20 anos. E estamos dando 6 passos para você planejar a próxima fase. Não é aquela receita de bolo, não é aquele beabá, e nem é também um planejamento completo, porque não daria para fazer isso em 6 passos apenas, mas é aquele planejamento da virada desse tempo pós-pandemia, desses 4 anos de lutas que tivemos, para os próximos 10 ou 20 anos da sua igreja. Então, hoje eu quero trabalhar com você, além dos temas que eu já trabalhei antes, qual é o meu foco para o futuro. A gente já falou um pouquinho nos últimos episódios sobre o que você quer a longo prazo. Depois, no segundo episódio, depois de 4 anos de pandemia, onde estamos, né? O que a gente aprende com tudo que a gente viveu, o que mudou e eu não posso desconsiderar para o futuro, foi o terceiro episódio. E hoje, alinhado com tudo isso, esse quarto episódio traz qual é o meu foco para o futuro. Bom, o tema foco tem sido trabalhado ao longo dos anos de diversas maneiras e eu mesmo fiz um livro sobre isso chamado O Tempo, Agenda e o Foco, que eu recomendo para você do ponto de vista pessoal, como líder, como pastor e para a sua liderança também. Mas a gente vai trabalhar hoje a questão do foco pensando na igreja. E talvez uma expressão que a gente poderia usar para ilustrar isso, só a palavra foco já seria, por natureza, autoexplicativa, né? Foco é uma única coisa, algo em que eu vou colocar toda a energia, algo em que eu não vou tirar o olho enquanto eu não atingir aquele objetivo. E talvez não dependesse de tantas outras explicações. Mas como normalmente, às vezes, quando eu pergunto para alguém qual é o seu foco, ou qual é o foco de uma igreja, o pastor me fala assim, temos 3 focos. Bom, eu coço a cabeça e digo, não tem nenhum. Porque do mesmo jeito que foco é uma palavra no singular, e às vezes a gente tenta, por exemplo, prioridade é uma palavra que só deveria existir no singular, mas a gente põe no plural. Quando eu pergunto às vezes para alguns, qual é a sua prioridade? Eles temos 5 prioridades, então não tem nenhuma, porque prioridade é uma palavra que deveria também funcionar só no singular. Por que foco e prioridade? A gente sempre diz que tem 2, 3, 4, etc. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa aqui para você entender que foco é único. Então vamos começar com um exemplo que eu sempre utilizo, que é pegando, por exemplo, uma folhinha de papel em branco como essa aqui. Se você pegar essa folha de papel em branco e colocar no sol, por exemplo, lá na rua, um mês, para quem mora no Nordeste, aquele solzinho, né? Ou mesmo quem mora lá no Rio Grande do Sul, tem aquele sol de 43 graus, né? Lá no Sul, normalmente em janeiro. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que é, o sol batendo nessa folha de papel durante um mês, por exemplo, faz com que ela amarele. Mas se eu pego uma lupa e coloco entre o sol e a folha de papel, o que vai acontecer? Incêndio, ela pega fogo, porque a luz do sol passa pela lupa e vai naquele ponto da folha de papel e ela incendeia. Bom, eu uso esse exemplo para compartilhar uma frase que não tem sentido dúbio, mas duplo. A frase é a seguinte: nós não fomos chamados para amarelar, nós fomos chamados para causar incêndio. Isso é foco. Esse é o chamado de Jesus para nós. Por isso, eu quero usar a seguinte expressão: coloque o foco no pódio. Nas Olimpíadas, quando um atleta ganha medalha de ouro, só um sobe lá no pódio número 1. Os outros 2 entram no segundo e no terceiro. E raríssimas vezes há um empate em que sobe 2 lá, mas normalmente na Olimpíada, na Fórmula 1, no futebol, tem um campeão. Para a gente planejar o futuro da igreja, eu diria para você, coloque o foco no pódio. Só uma coisa.
E quando a gente pensa nisso, a gente tem que, obviamente, associar com a missão de Jesus. O foco na missão é esse colocar o foco no pódio. Imagine que você fosse um agente secreto e recebesse uma única missão. O que você faria para cumpri-la? Não tem mais nada a ser feito a não ser aquilo. Lembra de um filme, por exemplo, de 007 ou de Missão Impossível ou Agente Secreto? Só tem uma missão a ser cumprida. Enquanto você não cumprir aquela missão, a tarefa foi dada, mas não foi executada. Pois é, foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Ele deu uma única missão. O que é que a gente faria para cumpri-la? Por que a gente não cumpre essa missão de Jesus e a gente se dispersa com tantas coisas, com tantos objetivos, com tantas prioridades que, na verdade, não são a prioridade principal? E aí a gente tem que voltar, então, para a pergunta original. Qual é o seu foco? O que é que você está fazendo para cumprir a missão por meio da sua igreja nesse tempo e nessa geração? Qual é o foco no qual você está colocando toda a energia, potencial, tempo, dinheiro, equipe, liderança, estratégia, estrutura e assim por diante? Você quer ter uma grande igreja ou você quer um grande grupo de discípulos? As duas coisas são completamente diferentes. Podem ser a mesma, mas normalmente se tornam diferentes conforme o foco que você tem. O foco de Jesus é: vão, façam discípulos, a essência da missão. Mas hoje, talvez, um grande número de workshops, congressos, seminários, busca desesperada de pastores por soluções é: como é que eu faço minha igreja crescer? Como é que eu torno minha igreja grande? E não há nenhum problema nisso. Por quê? Se a gente colocasse o foco no pódio, se a gente se dedicasse à essência da missão, provavelmente a gente teria uma grande igreja. Foi o que aconteceu com a igreja primitiva. O foco no discipulado fez com que a igreja fosse grande e depois se espalhasse pelo mundo todo. Mas o foco numa grande igreja não necessariamente gera discípulos. Ela pode gerar muitos membros, muitos seguidores, mas não necessariamente discípulos. Outra pergunta que a gente precisa fazer para responder à pergunta principal de qual é o foco é: o que vamos parar de fazer e em que vamos parar de investir para colocar o nosso foco em discipular a nossa igreja e a nossa cidade? Eu coloco a nossa igreja e a nossa cidade porque muita gente na igreja não foi discipulada. Então nós precisamos começar a discipular as pessoas na igreja que nunca foram discipuladas, para que depois juntos nós discipulemos a cidade. Perceba que é uma coisa meio que automática, quase lógica. Talvez não para alguns, mas eu estou tentando deixar lógica aqui, prático para você. O que vamos parar de fazer e o que vamos parar de investir para colocar o nosso foco em discipular a nossa igreja e a nossa cidade? Uma outra coisa que eu gostaria que você considerasse é a seguinte: é que a questão não é se a sua igreja é um fenômeno agora. A questão é se ela será um fenômeno e um referencial nos próximos 50 anos. A igreja primitiva foi um fenômeno em Jerusalém, mas depois, quando ela se espalhou, ela foi um fenômeno no mundo. A questão não é se a sua igreja é um referencial no lugar onde você está. A questão é se daqui 50 anos a sua igreja vai continuar sendo um referencial porque se espalhou e se multiplicou no mundo todo, ou no lugar onde Deus quis que ela fosse. Uma outra pergunta ainda é: como a sua igreja vai continuar cumprindo a missão mesmo depois que o mandato dos líderes atuais encerrar? Hoje você, pastor, tem um grupo de líderes, mas talvez daqui 5 ou 10 anos esse grupo já não vai estar mais junto. A sua igreja vai continuar cumprindo a missão mesmo depois que vocês já não estiverem juntos, mesmo depois que você não for mais o pastor da igreja? Quem essa geração está preparando para dar continuidade ao seu legado? Porque senão, às vezes, a gente constrói uma grande igreja baseada na nossa capacidade, no nosso nome, no nosso carisma, mas daqui 5, 10 ou 20 anos ela já não é mais uma grande igreja, ou não é uma igreja que se multiplica como deveria. Bom, quando a gente olha para tudo isso, aí vem a pergunta prática: como tornar tudo isso, então, realidade?
Bom, queria dar algumas sugestões e algumas dicas nessa fase do planejamento para os próximos anos, para você conversar com a sua liderança. Leve essas perguntas, sente junto, escreva isso, processem isso, orem por isso, e dessas conclusões, certamente, vocês vão tirar os planos futuros. Primeiro, tome a decisão de que a igreja não será mais a mesma como era antes. Não importa pandemia, pós-pandemia, etc. Eu entendo que Deus está chamando a igreja hoje para uma nova fase. Temos desafios locais e globais que têm a ver especialmente com discipulado, desenvolvimento de líderes, alcance das novas gerações, influência na sociedade. Então, nós não vamos conseguir fazer isso se a igreja continuar sendo a igreja do antes da pandemia, ou da década passada, ou do século passado. Então, a primeira decisão a tomar é: nossa igreja não será a mesma daqui para frente. Nós vamos buscar em Deus o que Deus quer fazer nessa próxima geração. Nós vamos buscar em Deus o que é que nós não estamos fazendo e que Ele quer usar a gente para fazer. Nós vamos buscar em Deus aquilo que nós estamos fazendo e que Ele está confirmando. Continuem fazendo isso, porque é isso que eu quero. Mas tirem as outras coisas, limpem a área, coloquem o foco no pódio. Desenvolva um ecossistema para tornar a igreja a executora da missão e não a realizadora de eventos. Deixa eu repetir isso devagar, porque é importante você entender isso. Desenvolva um ecossistema na sua igreja para tornar a igreja a executora da missão e não uma realizadora de eventos. Eu olho às vezes hoje para algumas igrejas e alguns pastores e dá vontade de chorar, porque eles estão se acabando, chegando a estresse, burnout, etc., porque se tornaram uma máquina de realizar eventos. Não tem, como eu já disse, nenhum problema em fazer eventos, atividades, precisamos disso, envolve as pessoas, etc. Mas a questão é que isso se tornou um objetivo por si só. Isso é que está no pódio. E quando isso está no pódio, a missão saiu do pódio. Então, por isso eu disse, coloque o foco no pódio. E o foco é a missão de Jesus. Uma outra coisa importante é: nenhum aperfeiçoamento da sua igreja, se ela for obsoleta, vai produzir mudanças de que nós precisamos imediatamente e no longo prazo. Nenhum aperfeiçoamento que você fizer na sua igreja, se ela estiver obsoleta, vai gerar mudanças na sua igreja e na sociedade. Pense não em programas. Quando você pensa em programas, você começa normalmente com uma pergunta: qual é a necessidade? Eu quero alcançar os casais, os jovens, os adolescentes. Você começa a pensar as necessidades deles. A segunda pergunta que você faz é: como é que nós vamos ao encontro dessas necessidades? E aí você começa a bolar: vamos trazer o cantor tal, o preletor tal, e mais isso e mais aquilo. O resultado? O resultado é um programa orientado para um ministério, uma área, um segmento, uma faixa etária, que é destinado a atender aquela necessidade. De um lado, nenhum problema. Mas qual é a questão? Quando você pensa em passos, a primeira pergunta que você faz, quando você pensa em processos, a primeira pergunta que você faz é: onde queremos que essas pessoas estejam? Não é necessariamente qual é a necessidade delas, porque os discípulos chegaram para Jesus com várias necessidades. Dois deles queriam garantir uma vaga, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, era a necessidade deles. Aí você vai atender a necessidade se eles estão errados? Então, é preciso mudar a pergunta. Onde queremos que essas pessoas estejam? E aí isso gera uma segunda pergunta diferente do primeiro grupo. A segunda pergunta, que ainda é mais estratégica, é: como nós vamos levar essas pessoas para lá? Então, onde nós queremos que essas pessoas estejam, como nós vamos levar essas pessoas para lá? Isso faz mais sentido à luz do que a igreja pode fazer para cumprir a missão do que qualquer outra coisa. E se você realmente quer ter um impacto duradouro, a sua igreja precisa eliminar aquilo que ela faz bem para se concentrar naquilo que potencialmente ela faz melhor, diz o Andy Stanley. E o que ela pode fazer melhor é cumprir a missão de Deus. É fazer discípulos, é equipar os discípulos para fazerem outros discípulos, é preparar esses discípulos para serem líderes influentes na sociedade, é preparar os pais para discipular seus filhos. E com isso, você vai cumprir a missão. Então, se você quiser refletir mais sobre isso,
Você pode usar o livro Planejamento Estratégico para Igrejas, no site da Envisionário, envisionário.com você encontra. Nós temos um programa chamado Planeje para ajudar você e a sua liderança. Mas a coisa mais importante é se você vai colocar o foco no pódio, e o foco é a missão de Jesus. Espero ouvir falar da sua história, daquilo que Deus vai fazer e do impacto que Ele vai causar por meio da sua igreja e do seu ministério. Grande abraço e até o próximo episódio.